Bendito seja o nome daquele que por nós morreu e ressuscitou, e está vivo, e vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus bendito. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E aos que nos acompanham também pelo canal do YouTube, saudamos com a paz do Senhor. Amém? Eu convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele respondeu, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor, e bendizemos a ti, Senhor, por este privilégio de poder estar, Senhor, neste lugar, na certeza de que o Senhor está presente. Senhor Deus, nós te exaltamos por tudo, porque é bom estar na tua presença. É bom, Senhor, poder cantar louvores ao teu nome, poder assim engrandecer ao Senhor neste lugar, e poder prestar o nosso culto de louvor e adoração a ti. Senhor Deus, nós te exaltamos por tudo. E assim, Senhor, fale conosco também na tua palavra,
oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, na verdade, o texto, os textos que foram lidos, é uma palavra conhecida da igreja. Parábola do filho pródigo. Exatamente a parábola daquele que foi, que gastou tudo que tinha. Aquele que vivia na casa do pai. Aquele que tinha uma família, tinha pai. A palavra não fala sobre a mãe, mas com certeza, tinha mãe e irmãos. Irmão, a palavra fala, um irmão ele tinha. Eram em dois. E podemos dizer até que ele era feliz na casa do pai. Ele era feliz. Um lugar onde não faltava nada, um lugar onde tinha-se de tudo, era feliz, mas inconscientemente, ou seja, ele não se dava conta do bem que ele tinha, ele não se dava conta das coisas que tinha na casa do pai, onde trazia para ele o sustento, e sem contar a presença do pai, ali, com quem ele aprendeu tudo. E a palavra diz que esse mesmo, um dia chega para o pai e falou, olha pai, eu agora quero a parte, a minha parte, da fazenda, e outra, os bens, Então, pai, eu quero a minha parte. Na verdade, ele não considerou nem o pai, Ele não considerou o pai, porque o pai ainda estava vivo. O pai ainda não tinha morrido. E ele, então, pede ao pai a sua parte. Interessante aqui que na palavra que o pai ele não questionou nada, O pai não questionou nada. Ele teve essa liberdade de chegar para o pai e pedir a parte dele. E o pai não questiona. E o pai poderia ter questionado alguma coisa com ele, Mas meu filho, você vai sair assim, Por que você quer a sua parte agora, Ainda não é a hora. O pai poderia ter falado para ele, mas aqui você tem tudo, você quer assim mesmo. O pai não questionou nada. Então a palavra diz que o pai não repartiu só com ele, mas o pai também repartiu por eles. Eram os dois filhos, mais novo e mais velho. Então o pai reparte a fazenda com os dois, por igual. E poucos dias depois, a palavra diz que o filho, ele sai de casa. E quando ele sai levando os bens dele. Ele sai levando consigo a parte da fazenda. A herança, ele leva. E a palavra diz que ele foi para um lugar distante. Ele foi para um lugar distante, do olhar do pai. Para uma terra longínqua ele vai. E nesta hora nós queremos dizer que há muitos também que estão em lugares distantes. Em lugares que por vezes não o cabe ele. Mas ele assim, estão indo para lugares distantes.
E a palavra diz que quando esse moço, esse rapaz, ele vai para distante do pai, a palavra diz então que ele começa a viver uma vida desregrada. Ele começa a viver dissolutamente. Ele vai agora, começa a gastar aquilo que tinha. E por certo, com prazeres momentâneos, ele começa a gastar. Com os ébrios, que quer dizer os bêbados, ele começa a gastar tudo. E ele não se dava conta de que tudo aquilo um dia poderia acabar. Porque agora ele estava fazendo justamente aquilo que talvez a mente dele projetou. Porque ele estava na casa do pai, tinha tudo, estava tudo certo. Talvez ele já estava também enjoado com aquela situação, né? Não é verdade? Não, agora eu vou sair. E foi. E ele gasta tudo. E a palavra diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, mas o final desse caminho ele é morte. O final dele é morte. Irmãos, e a palavra diz então que naquele lugar onde ele estava, começou agora a ter falta de tudo, começou a ter uma grande fome naquele lugar. E agora ele já estava sem nada. Ele já havia gastado tudo. Há o texto que a palavra diz que ninguém lhe dava nada, até porque aqueles com quem ele andava, né, com quem ele compartilhou ali os seus bens, não podia fazer nada por ele mais. Porque o que eles queriam agora, né, o que eles queriam era só mesmo aquilo que ele tinha. Porque para o mundo é assim, o homem vale enquanto ele tem. Enquanto ele acabou, pronto, ele perde a validade para o mundo. E foi isso que aconteceu. A fome, né? E ele então vai a um cidadão, né, aos cidadãos daquela terra, das terras ali, procura o que fazer, né? Alguma coisa digna, né? Como uma ocupação, um ofício. A palavra diz que ninguém dava nada para ele. E a palavra diz que um dos cidadãos agora manda ele ir apacentar porcos. E ele vai, contrariando aquilo que eram os seus princípios. Porque eles não podiam tocar em porcos. Para eles o porco era pecado. Eles não podiam tocar. E até hoje lá é assim. Eles não podiam tocar. E ele foi. Estava lá, apacentando os porcos. Apacentava porcos. E ao preparar ali o alimento dos porcos, ele desejou encher o seu estômago daquelas bolotas, ou da lavagem. Ele desejou aquilo ali. Não tinha nada. Agora imagine aquele que tinha, um dia ele tinha tudo, e agora não tem nada. Tinha tudo, agora não tem nada. Agora ele queria viver de migalhas, e nem isso ele teve. Diante de Deus, ou seja, distante de Deus, o homem vive assim. O homem, ele vive assim, distante de Deus, contraria os seus princípios, os valores. Irmãos, olha que situação
Que decadência espiritual daquele homem. Irmãos, e de tantos que estão lá fora, que estão distantes de Deus, muitos se afastando de Deus. Uma decadência espiritual. Ninguém lhe dava nada. Trabalhar com porcos. Irmãos, aqui eu sei, pelo menos é o que eu sei, tem um aqui que trabalhou com porcos. Aliás, dois que trabalham com porcos. Um é o doutor Josias. Não é isso, Josias? O outro era eu. Trabalhei com porcos. Cuidar de porcos. Era fácil? Não é fácil fazer. Entrar debaixo de baia, né? Aquelas grades, onde os porcos lá de cima defecavam, fazia tudo, a gente teria que entrar lá de baixo para limpar, arrastar tudo. Não era fácil. Lugar escuro, você tinha que entrar lá para fazer isso. E ao chegar em casa, como era? Minha esposa pode dizer como que era isso. Chegar em casa, aqui é o comprimento das baias, né? Você entrava daqui, quando você saía aqui, você já estava fedorento. Você cheirava o seu corpo, sua roupa estava fedendo. E era assim que eu chegava em casa. Tomava banho, lavava e não saía. Não é isso, Josias? Não saía. Levava dias para aquilo sair. Mas como saísse no outro dia, a gente tinha que estar no mesmo lugar. Irmãos, isso é trabalhar com porcos. Isso não é fácil. Esse homem que não era para estar ali, estava mexendo com porcos. Fica mal cheiroso. O odor é forte. O pecado é assim, o pecado é forte. O homem ele cheira pecado quando está distante de Deus. Pecado é assim. Muitos que não precisavam estar lá e estão. Irmãos, olha, e ele foi trabalhar com porcos. Até que um dia, né? Ele lembrou da casa do pai. Ele cai em si e lembra da casa do pai. Irmãos, e isto não é fácil. Para o homem que se distancia, não é fácil ele voltar, mas ele lembra da casa do pai. Ele lembra do lugar de onde ele saiu. E muitas vezes ele não tem força para voltar. Por causa do pecado. O pecado, ele escraviza o homem. Ele prende o homem. E ele não tem força para voltar. Mas ele caiu em si. Ele tomou um dia ele toma uma decisão de sair da casa do pai. E agora ele tem que tomar outra decisão, que é voltar para a casa do pai. Que é bem mais difícil. E a palavra diz então que ele cai em si. E ele começa a pensar. Quantos trabalhadores de meu pai
tem fartura de pão. E eu aqui estou morrendo, estou perecendo. Quantos trabalhadores de meu pai, quantos trabalhadores têm abundância de pão, tem fartura, e eu aqui querendo migalhas. Lá tem fartura, e eu aqui só quero migalhas. Estava difícil as migalhas. Eu vou voltar, levantar-me-ei agora, vou me colocar de pé, na posição, e vou agora ter com meu pai. Eu vou voltar, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus perante ti. Pai, olha, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, Pai, olha, faze-me de mim como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. Faça. Então agora ele se humilha. Ele se humilha. É isso que eu vou dizer para o meu pai. E a palavra diz então que ele foi. Ele toma essa decisão de ir, ter com o pai, falar com o pai. Mas agora, ele, por certo, né, na mente dele, será que o pai, o meu pai, ele vai me aceitar em casa? Será que ele vai me aceitar? Eu acho que eu vou primeiro mudar algumas coisas na minha vida para me ter com meu pai, porque senão ele não vai me aceitar. É assim que o homem pensa. É assim que o homem ele age. Olha, eu primeiro preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu primeiro preciso organizar algumas coisas para mim poder voltar, para mim poder ir. Como se precisasse. Precisa. O homem pode vir do jeito que está. Não tem problema nenhum vindo do jeito que está. Não é? Se é um bêbado, vem. Se é drogado, vem. Não tem problema nenhum, não. Ele só não pode permanecer do jeito que está, estando na presença de Deus. Ele só não pode permanecer do jeito que está. Ele vem, mas ele precisa ser mudado, transformado. E o Pai, o Deus que servimos, ele muda, ele transforma a vida do homem. Ele muda-se, ele transforma. Eu aqui estou perecendo de fome. Na casa do Pai, o homem não perece. Na casa do Pai, ele não morre. Na casa do Pai, ele tem vida. Na presença de Deus, o homem ele tem vida. Irmãos, olha, e assim ele fez. Ele foi. E a palavra diz que quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Ele estava ainda longe, o pai viu ele. Irmãos, quando o homem ainda ele pode estar longe, mas Deus o vê. Deus ele vê, ele pode todas as coisas. E quando o pai viu, a palavra diz que o pai foi em sua direção. O pai vai na direção dele. A palavra diz que e lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai não se importou com a situação em que ele estava.
O pai não primeiro cheirou para ver se ele estava com mau cheiro. Não, o pai o abraçou, o pai o beijou. Louvado seja o nome do Senhor. O pai, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Lançou-se-lhe ao pescoço, beijou, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para o pai, né? Ele falou com o pai. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegremos-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou com o pai, mas o pai não disse nada também para ele. Mas o pai disse para os teus servos, para os que estavam lá. O pai disse para aqueles que não saiu de lá: olha, pai, trazei depressa o melhor vestido ou melhor roupa, como diz a palavra em algumas tradições, né? E vestir. Traz o anel, coloca na mão dele. Traz sandálias, coloca para os pés. O pai, ele tem a melhor roupa. O pai tem a melhor veste que um homem precisa. O pai tem tudo. O pai, ele tem uma salvação. O pai tem uma eternidade. O pai, ele quer afirmar um novo compromisso, uma nova aliança. O anel, compromisso. O pai tem isso. E o pai quer isso. As sandálias, né? Os caminhos por onde ele trilhou, né? Perdeu até as sandálias. O homem, ele perde o contato, o evangelho, que é o evangelho da paz. E nós precisamos andar calçados com o evangelho da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa do pai tem tudo. O bezerro cevado, matai-o, comamos. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi feito. O bezerro foi morto. E a palavra diz que eles começaram a se alegrar. Irmãos, a morte de Jesus, ela nos trouxe alegria. A morte de Jesus, ela nos dá paz. A morte de Jesus, ela nos dá segurança. Ela nos dá uma certeza de eternidade, de viver uma vida com o Senhor na eternidade. E a salvação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa do Pai tem tudo, não falta nada. Na casa do Pai tem vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tudo, não falta nada. E nós glorificamos a Deus por isso, né? O Pai, ele está de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo indigno, porque ele diz: eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Podemos dizer que ninguém é digno de nada, né? Mas o amor de Deus, o amor do Pai, ele nos torna digno de viver uma vida eterna com o Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que a palavra diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amou o mundo. Quem é o mundo? Você. O mundo sou eu. Porque o mundo ao qual ele se refere está falando da humanidade. Não das coisas, mas é da humanidade. Então ele deu o seu Filho. Ele me amou, te amou e nos deu o Filho. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E eles se alegraram, porque o Filho estava morto. O Filho estava morto. A forma como o pai aqui viu o Filho. Olha, esse filho estava morto, mas ele reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reviveu. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos assim, mas revivemos pela graça do Senhor. Nós estamos vivos e vamos caminhar sem olhar para a direita e para a esquerda, porque nós temos um alvo. Nós temos um alvo. O alvo é Jesus e nós caminhamos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor. Glória a Jesus.